Estamos de volta ao programa Painel Livre de hoje, falando da cachaça, valorização da cachaça, com o programa O Legal Merece um Brinde do IMA. Com a gente hoje, Maria Carolina Almeida Fonseca, técnica de desenvolvimento rural e gestora pública, e também Brasililson Machado, fiscal assistente agropecuário, biólogo e representante regional de educação sanitária do IMA. E o programa de hoje falando do Legal Merece um Brinde, a valorização e regularização da cachaça de Minas Gerais. Esse papel que vocês estão desenvolvendo, né? De fiscalização, de educação, como é que está sendo feito? Vocês estão visitando a universidade? Como é que está sendo recebido isso? O projeto Legal Merece um Brinde, ele nasceu durante a pandemia, enquanto o IMA... havia um convênio ativo, né, firmado entre IMA e IMAPA para fiscalização de alambiques. No entanto, durante a pandemia, nós ficamos impedidos, né, de fazer as visitações in loco. E aí foi criado um projeto que nós pudéssemos disseminar as informações sobre a regularização de estabelecimentos e produto cachaça, né? E aí nasceu o Legal Merece um Brinde. O que a gente busca com isso? A gente busca dar oportunidade para o produtor informal conhecer o que ele tem que fazer, quais os caminhos que ele deve seguir para buscar a regularização no mercado formal, né? Então, com isso, a gente busca parcerias através do SEBRAE, através da Imater, através das associações representativas de bares, restaurantes, hotéis e as instituições de ensino, né? Os IFs, né? Os Institutos Federais de Ensino e Tecnologia, as universidades, e com isso a gente convida os produtores para as palestras, para as atividades de campo, para as visitações técnicas, né? De uma forma que a gente possa oportunizar, né, para o produtor buscar a regularização. Tá. Carolina, a pessoa que está aí a vida inteira produzindo na informalidade, boa cachaça, né, como já foi falado aqui, o que ela tem que fazer para poder buscar essa regularização? O produtor ele tem que ter um responsável técnico. Assim que ele tem um responsável técnico, esse responsável técnico vai entrar com o pedido de regularização dele no site do CIPEAGRO. O produtor não consegue fazer esse pedido. Ele é feito através do RT em nome do produtor. E aí tem uma série de requisitos que o produtor tem que cumprir, o físico do alambique, né, as instalações físicas, ele tem que ter um manual de boas práticas, mas isso tudo o RT vai encaminhando para ele. Bom, a primeira coisa que ele precisa fazer é ter tem um RT, tem um responsável técnico. Um responsável isso. técnico, pronto, porque aí passa a ser do responsável técnico, né, todo o procedimento. Sim, o produtor ele vai... O que o responsável técnico determinar diante das regras do CIPEAGRO, do MAPA, para regularizar, o produtor adequando, ele vai conseguir o registro. E é muito válido a gente falar que esse registro ele não tem custo algum para o produtor. Ele vale por 10 anos em todo o território nacional. Então, ele pode vender, ele não precisa vender cachaça dele só no município, não só no estado, mas é um registro nacional. Então, o produtor pode vender para o Brasil inteiro, pode exportar. Então, abre-se um mundo de oportunidades para um produtor registrado. O produtor, quando tem tem acesso a isso tudo que vocês estão falando, como é que é a receptividade? Ele ainda torce o nariz, Até a gente visita muito produtor que pela tradição ali, ele fala, mas meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, a gente nunca teve problema. Será que não teve problema ou não ficou sabendo de algum problema de um consumidor? Né? Então, muito produtor, eles gostam que o IMA esteja presente, que o IMA participe. Hoje, com a educação sanitária, nós estamos conseguindo mudar um pouquinho a visão que um órgão de fiscalização tem. O IMA é um órgão de fiscalização extremamente necessário. Imagina se nós não tivéssemos a fiscalização que hoje a gente tem nos alimentos, garantindo um alimento de segurança na mesa do mineiro. Então, o IMA, ele é fiscalização, mas ele também é um órgão de orientação. Então, nós vamos orientar o produtor, nós temos rodas de conversa para tirar dúvida, nossas reuniões com garçons, com donos de bares e restaurantes, para mostrar a importância. E o produtor tem nos recebido muito bem.
Porque ele vê que nós não estamos ali para prejudicá-lo. A gente quer que ele evolua, que a gente sabe que ele tem um produto bom, de qualidade, um produto gostoso ao paladar. Mas a gente precisa que esse produto dele passe por testes laboratoriais para garantir a segurança alimentar. Então, ele tem valorizado as ações do IMA nesse sentido, de que nós estamos lá para promover uma melhoria no alambique dele, uma melhoria no produto dele e, consequentemente, uma melhoria de vida. Porque, muitas vezes, nós temos um caso muito famoso, que é a cachaça Seu Nicó, que ele vendia a cachaça dele sem registro a R$ 3,00 o litro. Uma cachaça de excelente qualidade. O IMA foi lá, fechou o alambique dele, ele correu atrás, porque era uma cachaça de tradição familiar, conseguiu o registro e, após isso, ele conseguiu inúmeros prêmios nacionais de melhor cachaça. E hoje o Seu Nicó vende a cachaça dele de 700 ml a quase R$ 150. Então, ele saiu de uma cachaça de R$ 3,00 o litro para 150, 700 ml. A mesma cachaça, uma cachaça de qualidade, uma boa cachaça, ele só se adequou e registrou. Então, isso para a gente, nós, como representantes do Legal Merece um Brinde, isso para a gente é uma vitória muito grande. A gente se emociona quando um produtor fala que foi através do Legal Merece um Brinde, através do IMA, um órgão fiscalizador, que ele conseguiu o seu registro e ganhou o mundo com a cachaça dele. A gente fica muito satisfeito com isso. Brás, uma pessoa que chega, que quer comprar uma boa cachaça ou que quer presentear uma boa cachaça, para ele ter certeza que aquela cachaça é boa, o que ele precisa tomar cuidado, por exemplo, no supermercado, para consumir a cachaça ou para presentear, seja o que for? Primeira coisa, o preço da cachaça. Né? Hoje nós sabemos que uma cachaça, para ser produzida dentro dos padrões de qualidade que a bebida demanda, ela não custa menos do que R$ 6,00 o litro para o produtor. Então, se você observa no mercado um produto com valor muito inferior, isso já é um indicativo de que aquele produto não é de boa qualidade. Segunda coisa, o rótulo. Tá? A cachaça, ela tem que ter, primeiro, a denominação do produto. Se ela é uma cachaça, se ela é uma cachaça de alambique, se ela é uma aguardente de cana. Né? Quem que produziu? No rótulo tem a identificação do produtor? Um número de telefone, um e-mail, que o consumidor possa entrar em contato com o fabricante, no caso se ele se deparar com alguma situação irregular, com alguma normalidade daquele produto, um cheiro diferente, um sabor diferente, ele ter o contato, né, com o fabricante. Isso é muito importante. Uma outra coisa é o número do registro do produto no mapa. Tá? Isso é obrigatório. Né? Um outro indicativo de que o produto que ele está levando é um produto de qualidade, é um produto autêntico, é o selo de IPI, né? na boca da garrafa. Né? Existem alguns fabricantes que produzem cachaça em mais alto volume que já não utilizam o selo IPI como um controle tributário. Né? Mas hoje ainda a maioria dos produtores ainda utilizam do selo IPI. Então, o selo IPI é um indicativo de autenticidade do produto. Então, a cachaça ela tem que ter rótulo, né? Ela tem que ter a identificação do produtor e ela tem que ter registro no mapa. Esses 3 requisitos básicos para se comprar uma boa cachaça e não colocar em risco a saúde do consumidor. Você tocou no assunto aqui, cachaça de alambique e aguardente de cana. Qual que é a diferença? Basicamente, o teor alcoólico. A gente costuma dizer que toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça. Porque a cachaça, ela deve ter o teor alcoólico dela entre 38% e 48% de álcool. Já a aguardente de cana, ela pode ir até 54% de teor alcoólico. Então, existe uma faixa, né, de teor alcoólico aí que diferencia a cachaça da aguardente de cana. Um outro detalhe é a matéria-prima, né? A cachaça, obrigatoriamente, ela só pode ser obtida através do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar.
Já a aguardente, ela pode ser utilizada na sua composição, o destilado simples obtido do caldo de cana-de-açúcar. Então, o processo da fabricação da cachaça se diferencia basicamente nesses dois fatores, né? A matéria-prima, que no caso da cachaça tem que ser o caldo de cana, né? E o teor alcoólico. Um outro detalhe, né, uma outra diferenciação que existe é a cachaça e a cachaça de alambique. A cachaça ela pode ser produzida em escala industrial, né, através de grandes instalações, alambiques que a gente chama de alambiques de coluna ou destiladores de coluna, e em um sistema contínuo. Já a cachaça de alambique, que até então muitas pessoas ainda usam o termo artesanal, mas esse termo ele não é utilizado na cachaça, porque toda cachaça é um produto industrial, né? Então não se usa o termo artesanal para cachaça. Então a cachaça de alambique ela é produzida, primeiro, em alambique de cobre. Segundo, é um sistema de produção por bateladas. O que é um sistema de produção por batelada? Eu tenho um volume de mosto fermentado, eu vou destilar aquela porção, aquele volume, né? Termino de destilar, descarto o resíduo, higienizo o equipamento e refaço o processo. Então, eu trabalho com porções. Já a cachaça industrial, ela é um sistema contínuo. A indústria trabalha 24 horas por dia e não é um sistema de porções tal como a cachaça de alambique. Que bacana, hein? É muito legal. Carolina, você trouxe para a gente aqui um contexto histórico muito interessante aqui da cachaça. E o dia 13 de setembro é o dia da cachaça. Por que dia 13? Isso mesmo, 13 de setembro é o Dia Nacional da Cachaça. E é histórico também, porque em 1661, a coroa portuguesa proibiu a produção e a comercialização da cachaça no Brasil. Por que isso? Porque ele percebeu que ele estava perdendo o comércio da bagaceira. O pessoal estava partindo para a cachaça e deixando a bagaceira de lado. Então, ele proibiu. E isso gerou uma revolta popular. E no dia 13 de setembro, conseguiu-se que a coroa liberasse a produção e a venda da cachaça de novo. Então, a história é muito bonita, a história da cachaça é linda. Quem começa, eu nunca tinha trabalhado com cachaça, vinha trabalhar no IMA com cachaça, é uma história deliciosa. Para a gente que trabalha, para a gente que conta, para a gente que escuta também a história de produtores, mas o dia 13 foi por isso, dia 13 de setembro de 1661, houve a revolta popular da cachaça por causa da proibição da coroa da produção e da venda. Mas o povo foi mais forte, gostava muito da cachaça e a cachaça venceu. Que ótimo, né? Olha, esse papo está excelente, está muito gostoso. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que está sendo realizado. A gente precisa cada vez mais criar as nossas manufaturas, né, para a gente poder exportar, para a gente ser competitivo em manufatura e não no extrativismo. Não que o extrativismo não seja importante, claro, né? Sustentou esse país durante tantos anos, mas é muito legal a gente ver isso aí sendo desenvolvido para os nossos produtores e agradeço por ter estado aqui junto com a gente, né? Dispensado um pouco do tempo para vir conversar com os nossos telespectadores. Foi um prazer recebê-lo, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né, tendo oportunidades de falar sobre cachaça, né, de disseminar a cultura cachaceira, que se mistura, né, com a cultura brasileira. E contem sempre com o IMA, né, na busca da formalização dos seus empreendimentos, das suas agroindústrias. O IMA é um órgão de Estado, é um órgão que pertence ao povo mineiro e nós estamos sempre à disposição para atender o público em geral. Carolina, seja sempre bem-vinda. Continue aí brilhando nesse trabalho que está sendo muito bem valorizado. Muito obrigada. Eu quero deixar só um recadinho final, que nós, o IMA, com o projeto Legal Merece um Brinde, nós não incentivamos de forma alguma o consumo do álcool. Né? Não é um projeto que incentiva o consumo do álcool. Mas se você, consumidor, decidir consumir o álcool, que seja uma cachaça registrada. Cuide da sua segurança, cuide para que os impostos, que a receita do Estado, né, gire em torno de um produto registrado e de forma alguma incentivamos o consumo do álcool. Mas se beber, beba um produto registrado com responsabilidade e moderação.
Exatamente. E a gente fala de legalização da produção, né? Estamos falando em produção, de exportação, de economia, que isso é muito importante. Bom, eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Falamos hoje sobre o Legal Merece um Brinde, a valorização da cachaça registrada, claro. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.